Próximo passo conceitual. E se a equação não for de coeficientes constantes? As duas coisas que eu falei até agora funcionou bem para equações de coeficientes constantes. Mas e se os coeficientes não são constantes? Primeira observação. Onde é que está a dificuldade se os coeficientes não são constantes? Tem dificuldade em dois lugares. Determinar a solução da homogênea. Não tenho mais o método de resolver a equação característica. Então, é difícil de resolver a homogênea. Segunda parte, o método dos coeficientes a determinar não pode ser aplicado para equação com coeficientes variáveis. A única notícia boa, o método da variação dos parâmetros funciona mesmo que os coeficientes da equação não sejam constantes, mesmo que ao invés que eu tenha na minha equação uns coeficientes variáveis aqui. Eu posso usar o método da variação dos parâmetros. Mas onde é que eu vou ter dificuldade para resolver a homogênea? Eu não tenho uma teoria tão bem colocada como a das equações com coeficientes constantes, que eu monto a equação característica e resolvo. Quais são as coisas que eu disponho, então, nesse caso? Às vezes eu tenho, por razões históricas, por razões de uma história de um problema que não começou a ser estudado ontem, eu já sei algumas soluções. E aí eu uso o conhecimento passado para aquele problema que eu estou resolvendo naquele instante. Há situações em que eu consigo, eu vou mostrar tudo isso através de exemplos, reduzir a ordem da equação quando eu sei alguma coisa sobre a equação. Então mas não tem teoria geral. Eu não tenho uma teoria que eu vou dizer assim, método geral para resolver qualquer equação linear de ordem n. Não tem. Uma fórmula para você achar todas as soluções. Tá? Isso é muito mais complicado. Então, eu vou, através de alguns exemplos, mostrar ideias que são importantes, mas que têm suas limitações. Vou escrever uma observação importante aqui. O método da variação dos parâmetros é válido também para as equações de coeficientes não constantes. Isso é uma informação importante. Então, vou fazer alguns exercícios em que eu vou fazer coisas para equações cujos coeficientes não são constantes. Por exemplo, melhor eu anotar diretamente, senão eu vou me confundir. X à terceira derivada, menos 3x ao quadrado y segunda derivada, mais 6x primeira derivada, menos 6y igual x à quarta. Observe, os coeficientes não são constantes. Os coeficientes que multiplicam a primeira, segunda e terceira derivada não são constantes. Então, é uma equação diferencial, ordinária, não tem derivada parcial, é linear, porque olha a operação nos y. Não tem seno de y, não tem exponencial de y. É só as derivadas de y. Então, ela é linear, mas ela não é de coeficientes constantes. Aí eu tenho uma grande dificuldade para resolver a homogênea. Num problema real, a gente muitas vezes fica chutando soluções
tentando ver que tipo de solução que pode ter. Função que eu derivo. Vocês perceberam que eu estou multiplicando, derivando e multiplicando por potências crescentes de x? O y eu não derivo. Depois eu derivo uma vez, mas multiplico por x. Derivo 2 vezes, multiplico por x2. Derivo 3 vezes, multiplico por x3. Que tipo de função será que pode... E daí eu misturo tudo e dá zero. Quer dizer, quando eu estou fazendo essa operação de derivar e multiplicar, está ficando tudo muito dentro do mesmo pacote, porque estão se cancelando, né? Que funções que tem essa característica? De que quando eu derivo, acontece alguma coisa que eu refaço colocando uma potência de x. São os polinômios, né? Polinômio, quando eu derivo, abaixa uma unidade no grau. Se eu multiplico por x, recompõe o grau do polinômio. Derivo 2 vezes e multiplico por x2, recompõe o grau do polinômio. Quer dizer que se eu tiver polinômios e derivo várias vezes, mas multiplico por potência de x igual ao número de vezes que eu derivei, volta a ser um polinômio do mesmo grau. E aí tem uma boa chance de eles se cancelarem entre si. Isso é método? Isso que eu acabei de falar pode ser considerado um método para resolver alguma coisa? Não. É uma observação de uma situação muito particular que ocorreu nessa equação. E, de fato, as soluções são todas polinomiais. Você começa a fazer teste com polinômios, você vai encontrando soluções. Mas isso não é um método para resolver. Era só mudar um detalhe na equação que já não funciona mais o argumento. Fala. Esta equação é linear. Porque olha o que ocorre no y. O y não destrói a linearidade. Por que eu chamo de linear uma equação? Porque eu quero que o espaço das soluções seja um espaço vetorial. Imagine que você tenha duas soluções desta equação, y1 e y2, soluções desta equação. Se eu somar, que é a operação dentro da álgebra linear, fazer combinação linear, ou se eu multiplicar por constante, não continua a solução? Por quê? Porque eu derivo, quando eu derivo, todos os três aparecem e põem em evidência. Quando eu derivo a soma, é a soma das derivadas, eu jogo lá na fórmula, separo em 2 pedaços, e dá tudo zero e continua a solução. Então ela é linear, por conta disso. Então essas três funções são soluções da homogênea. Mas eu insisto, eu não forneci para vocês um método de calcular. Quando vocês vão estudar isso e procuram exercícios em livros, um exercício como esse, tipicamente viria com o seguinte enunciado: sabendo que são soluções, calcule a solução particular e dê a solução geral. Porque não é um método que te permite achar as soluções todas. O que eu fiz foi uma pista de que, bom, as polinomiais devem ter essas características, e você pode verificar diretamente que eles são. Por exemplo, x, terceira derivada é 0, segunda derivada é 0, primeira derivada é 1, fica 6x menos 6x igual a 0. Então, x é a solução. x2, a primeira derivada é 2x, a função é x2, a primeira derivada é 2x, a segunda derivada é 2. A terceira derivada é 0. Quando você joga aqui, fica menos 3x2, segunda derivada, fica menos 6x2. Aqui fica mais 6, mais 12x2 e menos 6x2, dá tudo zero. Então, se você substituir, você vai verificar que as três são soluções. Se eu tenho as soluções da homogênea, como é que eu faço para achar a solução particular? Qual dos métodos que eu posso usar nesse caso? Variação dos parâmetros. Oi? Na hora de usar variação dos parâmetros, eu tenho que, é essencial, escrever a equação na seguinte forma: y 3 linhas com coeficiente 1. A variação dos parâmetros precisa ser feito com isso aqui igual a 1. E isso, porque onde é que muda eu fazer isso?
muda quem é a função que está aqui. Como é que eu faço ficar 1 o coeficiente da terceira derivada? Divido tudo por x3. Então, a minha equação fica terceira derivada menos 3 sobre x, y duas linhas, mais 6 sobre x2, y linha, menos 6 sobre x3, y, igual a x. Dividir tudo por x3. Eu não vou usar o 3 sobre x nem o 6 sobre x2. Quem que eu vou usar na variação dos parâmetros? É o x. E se eu aplicar o método sem fazer isso, eu aplicaria o método usando a função x à quarta. E daria tudo errado. A função que eu tenho que usar a variação dos parâmetros é x. Qual é a cara da solução particular que eu vou procurar? O 1y1 mais o 2y2 mais o 3y3. E eu tenho que resolver o seguinte sistema. O 1' x mais o 2' x2 mais o 3' x3 igual a 0. X ao cubo igual a 0. O 1' vezes 1 mais 2, o 2' x mais 3, o 3' x2 igual a 0. 0 aqui. 2, o 2' mais 6x, o 3' igual a x. Quando eu resolver este sistema, eu achei as 3 derivadas, o 1, o 2, o 3', e aí eu achei a solução particular. Quais são as ideias novas que eu introduzi aqui? Coeficientes, variação dos parâmetros pode ser usado para a equação de coeficientes não constantes. As outras coisas que nós tínhamos visto nas últimas aulas não podem ser usadas para coeficientes não constantes. Nem a história da equação característica e nem o coeficiente a determinar. Mas a variação dos parâmetros pode. Variação dos parâmetros, eu tenho que ter as soluções. Então, ou eu tenho uma pista boa para achá-las, ou alguém me fornece, senão não posso usar. Tenho que colocar o sistema com coeficiente 1 na derivada de grau mais alto. E aí eu resolvo o sistema. O Wronskiano. Agora são só contas, né? O Wronskiano é x, x2, x3, 1, 2x, 3x2, 0, 2, 6x. Esse é o Wronskiano. Doze x3 mais zero. Ah, tá, aqui tem um zero. Mais 0, mais 2x3. Depois, na diagonal secundária, 0, menos 6x3 e menos 6x3. O Wronskiano é 2x3. Primeiro determinante de substituição. Eu elimino a coluna x1, 0 e ponho a coluna 0, 0, x. Mantenho as outras. x2, 2x, 2, x3, 3x2, 6x.
0, 3x5, 0, tem 0 e 0, então 0, 0, 0, menos 2x5, 0 e 0, x5. Isso significa que U1' é o quociente desse determinante de substituição pelo Wronskiano. O 1' é x à quinta sobre 2x3, é x ao quadrado sobre 2, significa que a U1 é igual a x à terceira sobre 6, que é a primitiva de x ao quadrado sobre 2. Só conta que está faltando fazer, certo? As outras duas, o W2, determinante de substituição para a segunda incógnita. Eu mantenho a primeira coluna, agora volto com a primeira coluna, x10. A segunda coluna eu substituo por 0, 0, x. E a terceira coluna eu mantenho x3, 3x2, 6x. Esse determinante, de ordem 3, é igual a 0, 0, x à quarta, x3, 1x, 0, menos 3x à quarta e 0 no último. Então dá menos 2x à quarta. A U2' é o W2 sobre o Wronskiano, menos 2x à quarta, dividido pelo Wronskiano, que é 2x à terceira. Isso dá x, da onde sai que o U2 é x ao quadrado sobre 2. Menos x. E o 2 é menos x ao quadrado sobre 2. Obrigado. E o terceiro determinante, x10, x2, 2x, 2, 0, 0, x, 2x3, 0, 0, 0, 0, menos x3, na última secundária, que dá x3. O 3', W3 sobre W, igual x3 sobre 2x3, que é o Wronskiano, que está lá naquele canto, que dá meio. E, portanto, o 3 é x sobre 2. Solução particular, portanto, que era o 1y1 mais o 2y2 mais o 3y3. Solução particular resulta, vamos lá, o 1, x3 sobre 6, vezes x. Depois, o 2, y2, menos x2 sobre 2 vezes x quadrado. E depois, x sobre 2 vezes x3, que dá um monte de
dá um polinômio de grau 4, denominador 6, 6 por 6 dá 1, x à quarta, que também é x à quarta, 6 por 2 dá 3, menos 3x à quarta, e x por 2 dá 3, x à quarta. Então, a solução particular é essa, e a solução geral por que as primeiras equações saem igualadas a zero e a última sai igualada a x? Isso remonta a como que eu construí esse método. As primeiras equações, a gente foi numa espécie de tentativa. Vamos ver se dá certo fazendo isso. Eu comecei com uma equação que tinha essa cara, fui derivando e substituindo. Para facilitar a vida, eu fui impondo essas condições como condições preliminares, todas igualadas a zero. Eu só não fiz isso com a última derivada. Com a derivada de ordem n eu não impus nada e eu joguei na fórmula da equação completa. E quando você joga a última derivada na fórmula da equação completa, tem um monte de cancelamentos e sobra essa expressão, aqui cancela um monte de coisa desse lado, sobra exatamente a última equação igualado ao que está aqui. Esse x ele vem desse cara, é o que tiver aqui. Normalmente é a função q que está aqui. Aquilo que está aqui na frente. E é por isso que na hora de usar esse método eu tenho que dividir tudo para deixar o coeficiente igual a 1. Porque quando eu deduzi o método, eu deduzi com o y3 igual a 1 e a função que eu coloquei no sistema é a função que aparece aqui quando aqui é 1. Não essa daqui, x à quarta.